versículo 6. Segunda Samuel, a partir do versículo 6. Vou estar lendo para estar ganhando tempo. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? Somente até aqui, meus irmãos. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória. Glória a Deus. A Bíblia vai falar do reinado aqui de Davi. A Bíblia vai falar que Davi, ele começa o seu reinado e ele não queria começar o reinado dele sem a presença de Deus. Ou seja, a Arca da Aliança, ela apresentava a Arca de Deus. Mas eu quero voltar um pouco atrás para vocês entenderem, até chegar nesse ponto aqui. A Bíblia vai falar que Deus amava tanto aquele povo de Israel, que Deus levantava profetas para falar com aquele povo. Deus levantava profetas, eles não acreditavam. Deus levantava outros e eles não acreditavam. Até que chega a oração de uma mulher. A Bíblia vai falar de uma mulher chamada Ana. A Bíblia vai falar que de ano em ano, Ana subia ao templo para orar ao Senhor. Por quê? Porque a madre de Ana era fechada. E Ana, ela tinha ali uma rival, a qual era Penina, o seu esposo. Ele tinha duas mulheres. A Bíblia então vai falar que Penina, ela gostava de ficar ali perseguindo Ana. Ela gostava de ficar ali intrigando Ana, porque Penina tinha filhos, mas Ana não. Só que Ana, ela não era daquela de ir lá rebater. Ana ia para oração, Ana ia pelo jejum, Ana ia pelo propósito. A Bíblia vai falar então que quando Ana subia, ela oferecia sacrifícios a Deus. E a oração de Ana é ouvida. Aleluia. De Ana, Deus sabe a madre dela, nasce Samuel. A Bíblia vai falar então que Ana ficou com a menina até uma certa idade, pastor. E aí, Ana fez aquilo que ela tinha prometido ao Senhor. A Bíblia vai falar que naquele tempo já existia o tabernáculo do profeta Eli. E a Bíblia vai falar que Ana pega Samuel e leva ali para o tabernáculo, para o Eli. Por quê? Porque Ana tinha pedido um filho. Aí Deus mandou um filho, mandou um ungido, mandou um servo, mandou um profeta. Se você estiver entendendo a mensagem, você já vai adorando. Porque tudo que você pede para Deus, Ele vai te dar mais. Ana pedia só um filho. Deus não. Deus manda profeta, manda ungido, manda sacerdote. A Bíblia fala então que o profeta Samuel, ele começa a conviver ali com Eli. Só que Eli, de qualquer forma, ele está sendo corrompido pelo pecado. Eu vejo assim, pastor, porque eu entendo que Eli naquela época ele era como o anjo da igreja. E se o anjo da igreja está vendo a igreja corrompida no pecado e está deixando, é porque ele também está se corrompendo. A Bíblia vai falar que o profeta Eli, ele tinha 2 filhos. Só que Deus, ele não deixa ninguém enganado. Deus, ele visita Samuel na madrugada e chama Samuel pelo nome 3 vezes para mandar um recado ao profeta Eli. Só que a Bíblia vai falar que Eli se corrompe, porque os filhos dele que são levantados estão tocando na oferta de qualquer jeito. Mas o que eu acho mais interessante é que a Arca da Aliança está dentro do templo. A Arca da Aliança, que simbolizava a presença do Senhor, estava para o lado de dentro. Só que quem estava do lado de dentro também estava tocando de qualquer jeito na oferta. Aí o que acontece? Deus não ia deixar permanecer daquele jeito. A Bíblia vai falar que os malequitas e os filisteus, eles eram doidos para tomar a Arca da Aliança. Só que quando acontece uma guerra, o que Deus faz? Deus permite os filhos de Eli, do profeta Eli, morrer. E a corrupção era tanta daqueles filhos, que eles estavam tão amaldiçoados, tão corrompidos pelo pecado, que ele, quando eles vê que eles perdem a Arca da Aliança, ou seja, a presença do Senhor, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Sabe o que eu entendo com isso? Quantas pessoas têm carregado a presença do Senhor de qualquer jeito? Quantas pessoas têm vindo pregar de qualquer maneira? Quantas pessoas têm orado de qualquer maneira? Quantas pessoas têm vindo para a casa do Senhor de qualquer maneira? Acha que pode carregar a presença do Senhor de qualquer jeito? Acha que pode
Eu tentei falar com Eli, mas ele não deu crédito à palavra de Samuel. Ou seja, quer tocar de qualquer jeito para tocar, quer pregar de qualquer jeito para pregar, quer louvar de qualquer jeito para louvar. Mas se eu quiser te abater, eu abato e põe outro no seu lugar. Porque na minha presença de qualquer jeito não fica. E não fica mesmo de qualquer jeito, na presença do Senhor não fica. A Bíblia vai falar então que o profeta Eli morre. Só que o povo está sem ninguém. O povo de Israel está descalço. Ou seja, ele precisa de um profeta ali. A Bíblia vai falar então que Samuel ele é ungido. E Deus usa Samuel várias vezes para falar com aquele povo. Só que o povo, pastor, eles é incrédulo. O povo nunca dá crédito ao que Deus está falando. Então a Bíblia vai falar que o povo começa a querer um rei. O povo, Larissa, eles começam a pedir um rei. Só que o que eu quero que você entenda nessa noite, não foi Deus que mandou o rei. Foi o povo que queria. Porque o povo não queria escutar a verdade, irmã Maria. O povo não queria escutar o que o profeta Samuel, através de Deus, queria falar com aquela nação. A Bíblia vai falar então que Deus conversa com Samuel. Samuel, o povo quer um rei, dá um rei para eles. Não sou eu que estou ungindo, não sou eu que estou escolhendo. É o povo que quer. Quantas igrejas aí que a gente tem ido, que você fala, você é o quê? Eu sou pastor. Quem te levantou? Eu sou missionário. Quem te levantou? Eu. Não quer pagar o preço, não quer ter propósito, não quer subir de degrau, já quer subir a escada direto. Mas na hora que cai, a queda é grande. A queda é grande. Sabe por quê, irmão? É tudo, nós temos que subir de degrau em degrau. A gente tem que começar do zero. A gente tem que começar na oração, na oraria. Porque quando a gente chegar lá em cima, irmão, a gente vai estar na mão do olheiro. Mas se você quiser já começar de baixo para cima, meu irmão, a queda é grande. E às vezes quando você cai, você já não consegue mais subir. Quantas pessoas você tem visto aí, que tem começado o ministério com você, que tem ali consagrado com você, que hoje está fora da presença de Deus. A Bíblia vai falar então que Deus, ele deixa Samuel ungir Saul, porque o povo escolheu Saul. E aí eu quero entrar na mensagem para você, onde começa o fracasso de Saul e o sucesso de Davi. A Bíblia vai falar que Davi, que Saul deve ter reinado ali por uns 30, 40 anos mais ou menos. Só que eu entendo que quando Davi ele foi ungido, ele já não foi direto para o trono. Davi ele foi ungido, mas ele demorou para chegar no trono. Ou seja, Davi ele foi ungido, mas ele demorou para sentar entre os príncipes. 17 anos, pastor. Para você ver, foi 17 anos. Só que o que eu acho interessante é que quando Davi ele é consagrado a rei, a primeira coisa que ele quer fazer é buscar a Arca da Aliança. A primeira coisa que ele quer fazer é ir atrás da presença de Deus. Aleluia. Aí eu venho entender, eu fiquei questionando o Senhor essa tarde. Falei, Senhor, por quê? Aí Deus falou comigo, porque Saul foi rei e tinha um tabernáculo também. Tinha um tabernáculo. Se a gente for estudar, a gente sabe que o tabernáculo era dividido em 3 partes, né? O tabernáculo tinha ali a parte do pátio, o lugar santo e o santo dos santos, ou seja, o santíssimo. A parte do pátio era onde ficava ali a pia de bronze. A parte do santo é onde estava o candelabro, a mesa de proposição, né? E o santo dos santos ali é onde ficava a presença de Deus, a Arca da Aliança. Mas o que eu entendo é que Davi, que Saul, ele queria reinar de qualquer jeito. Eu entendo que no reinado de Saul, a pia de bronze estava lá, porque o tabernáculo estava lá. Eu entendo que a mesa também, de proposição, também estava lá. Eu entendo que o candeeiro também estava lá. Mas e a Arca da Aliança? Já não estava com Saul. Ou seja, Saul ele queria reinar de qualquer jeito. A Bíblia vai falar que a Arca da Aliança ficou 20 anos na casa de Abinadab. Só que eu não vi na Bíblia falar que Saul preocupou em ir lá buscar a presença de Deus. Aleluia.
Saul, em nenhum momento, ele preocupou de trazer a presença de Deus para o reinado dele. E o que eu entendo que sem a presença de Deus nós não podemos fazer nada. Sem a presença de Deus a oração não acontece nada, a pregação não acontece nada, o louvor não acontece nada. É por isso que Saul caiu logo. Só que quando Davi ele vai ao reinado dele, ele tem pressa em buscar a presença de Deus. Ele tem pressa em trazer a arca da aliança. Aí eu fiquei questionando ao Senhor. Falei, mas se ele tinha pressa, era bom. Aí Deus falou meu coração essa tarde: minha filha, nem tudo que é com pressa é bom. Porque quem tem pressa demais casa com quem não pode, namora com quem não pode, prega do jeito que não pode, evangeliza do jeito que não pode, vem para o culto do jeito que não pode. Com pressa não dá. A Bíblia vai falar então que Davi ele teve pressa em buscar a presença de Deus. Só que o que eu acho interessante é que na pressa demais, se você for estudar, irmão Welson, você sabe que para buscar a presença de Deus tinha um sacrifício. Eram os levitas escolhidos, eles punham a arca da aliança sobre o ombro, davam 6 passos e ofereciam um sacrifício ao Senhor. Só que Davi não, ele não queria, ele queria já pegar a arca e levar direto para a casa dele. Ou seja, ele queria ser usado, ele queria o reinado dele, mas ele queria a presença lá, mas queria ela de qualquer jeito também. Ou seja, de qualquer jeito também na presença do Senhor, nós não podemos ficar. Nós não podemos ficar sem ela, mas ter ela também de qualquer jeito, nós não podemos. Por quê? A presença do Senhor ficou 20 anos na casa de Abinadab. Eu não vi na passagem falar que teve prosperidade. Eu não vi falar que teve provisão de Deus. Ou seja, ficou 20 anos, mas ficou encostada. Quantas pessoas estão na casa do Senhor, mas a presença de Deus já nem está nela mais, está encostada, está acomodada. Aleluia. Quantas pessoas vêm para a casa de Deus e não está importando? Eu faço um culto, mas eu convido várias igrejas, eu trago um pregador de nome, eu trago um levita de nome, e esquece de convidar a presença de Deus, esquece de trazer a arca da aliança. É melhor você usar o irmão da casa mais simples, orar e consagrar e trazer a presença de Deus e deixar Deus usar ele. Hoje o povo cristão está invertendo os valores. Quer ir para o monte, mas não quer consagrar mais, não quer jejuar mais. Vai para lá, mas vai de qualquer jeito. Se Deus fizer, tá bom, mas se Ele não fizer também, amém. Vamos fazer um congresso, vamos pegar aí um mês orando, consagrando. Aí começa um propósito, 1, 2, 3 dias, vai bem. Depois já começa a falhar do propósito. Esquece que o compromisso é com Deus, que foi da presença de Deus. Quer fazer de qualquer jeito. A Bíblia vai falar que Davi, ele pega a arca da aliança, pega os levitas e põe a arca da aliança em cima de um carro novo. Ou seja, um carro de boi. A Bíblia vai falar então que os filhos de Abinadab, que é Uza e Aiô, eles que estão carregando ali a presença, eles que estão conduzindo o carro de boi. Só que o que eu acho mais interessante nessa mensagem, nessa palavra, é que quando eles estão levando, carregando a arca da aliança, eles vão passar por ali perto de uma cidade. É Cira de Naom, se eu não me engano, é Ceira de Naom. E se você for estudar, pastor, essa cidade, o lugar ali é um lugar onde fala que tudo que passa quebra. É um lugar amaldiçoado. Se você for estudar o contexto, você vai ver que tudo que está passando por ali é quebrado, não vai para frente. E eu achei muito interessante isso, porque a gente vai achar que Deus, ele se ira com Uza por tocar na arca de qualquer jeito. Aí eu fiquei questionando, eu gosto de estudar e eu começo a questionar Deus e o Espírito Santo. Eu falei, mas ali a responsabilidade era de Davi, não era de Uza. A responsabilidade de quem queria a arca era de Davi. E por que foi Uza que pagou o preço? Quantos de nós, pastor, tem pagado o preço para quem não quer nada com nada? Quantos de nós tem pagado o preço em oração, em jejum, para pessoa que não quer saber de nada
E a gente amanhece na madrugada, faz jejum, faz propósito e nada muda. Aleluia. É porque nem Deus está com compromisso com a pessoa mais. E a gente está insistindo, a gente está querendo. Eu falo isso porque eu tenho filho afastado do caminho do Senhor. O Senhor mesmo sabe. Já te contei a história, eu tenho sobrinho. E eu tenho uma sobrinha que eu sempre fazia propósito pela vida dela. E eu falo, Senhor, eu não aceito. Ela é escolhida. E um dia o Espírito Santo falou para mim: para de convidar, para de chamar, não chama mais. E eu falei, Senhor, não é para convidar mais, não é para chamar mais. Quando eu cheguei no culto do Ler, Deus usou um servo para falar comigo. Essas 3 pessoas, a partir de hoje, não é para chamar mais, não é para convidar mais, porque nem eu já estou lá mais, nem eu. E a Bíblia vai falar então que quando eles vão passando ali pelo caminho de Cira de Neon, de Canon, a arca começa a balançar. Ou quer dizer, os carros de boi começam a balançar. É a ira de Deus sobre aquele povo. Aí o que eu entendi com a mensagem é que Uza, ele vai estender a mão sobre a arca. Ou seja, Uza ali no momento, ele queria ser mais do que Deus. Ele queria entrar para a história. É porque aqui nessa passagem onde tudo quebra, eu não vou deixar Deus cair. Uza não estava entendendo. Era Deus falando, Uza, o que você está arrumando? Quem te segura é eu, Uza. Quem não te deixa cair é eu. Você acha mesmo que Deus ia cair ali, ia se quebrar? Por que eu falo Deus? Porque a arca da aliança, ela simbolizava a presença de Deus. Jamais Deus ia cair ali e se quebrar. Porque Ele é soberano, Ele é santo dos santos. Não há e nunca houve nada a mais do que Ele. Uza queria o que então? Ele queria se passar acima. Eu imagino eles passando ali, Uza atrás. Eu imagino o irmão dele na frente. Ali o carro de boi balançando e eles tentando segurar para a arca não cair. A Bíblia vai falar que Uza, ele estende a mão sobre a arca e a ira de Deus cai sobre ele. Ele já cai morto. Se você for ver, estudar, alguns historiadores vão falar que ali era um lugar de cascalho. Era muita pedra. É por isso eles podem ter tropeçado e a arca ia cair. Mas se você for estudar, o trajeto era plano, não tinha pedra. Eu entendo a mensagem que era Deus pondo a mão ali para um tropeção, para ensinar eles: a minha presença não carrega de qualquer jeito, a minha presença você não leva de qualquer jeito. Se eu tiver que te fazer um tropeço e te fazer cair, mas a minha presença de qualquer jeito não se carrega. Não adianta nós querer carregar a presença de Deus de qualquer jeito. Era Deus falando, Uza. Era Deus falando para ele: na minha presença de qualquer jeito, lá para o reinado de Davi não vai. Davi tem que ter conserto comigo. A Bíblia vai falar então que Davi, ele se entristece demais. Quando ele vê que Uza morreu, ele se entristece demais, pastor. E aí, ele se consente. Fala: essa presença, a arca da aliança para o meu reinado, de qualquer jeito eu não posso levar mais. E agora, temos ali o corpo do filho de Abinadab para carregar a presença que já matou um, que pôs ali de qualquer jeito, naquele carro. O que nós vamos fazer? Estamos numa terra ruim, onde tudo quebra, nada que é bom. Aí aparece na história um homem chamado Obed-Edom. Um homem num lugarzinho ruim, aonde ninguém dava nada. Ou seja, para eles ali não tinha reinado, não era profeta, não era sumo sacerdote, ou seja, era um Zé Ninguém. Aí o que Davi faz? Se nós não podemos mais carregar a arca da aliança, vamos deixá-la ali na casa do Zé Ninguém. Vamos deixá-la ali de qualquer maneira. Você não está dançando, você não está entendendo a mensagem nessa noite. Se você estivesse entendendo, você já estava
glorificando, porque Ele é santo, Ele já está no meio de nós, Ele já está trabalhando em corações entristecidos, aonde a presença de Deus estava afastada, ela já está chegando de novo, porque o beijador era um homem que ninguém dava nada. Se nós não possamos levar, vamos deixar ele encostado ali. Sabe o que eu acho lindo? É que a arca da aliança fica ali na casa dele. Davi fala que vai deixar ali por 3 meses. Só que eles acham que é morte ali para aquela casa. E naquela casa houve prosperidade, teve amor, teve vida, teve abundância, porque a presença de Deus chegou ali. Só que Davi, ele deixa um mensageiro ali para vigiar. Ó, vai passar 1 mês, não tem mais nada. Aí Davi manda um mensageiro vir, passa 1 mês, irmão, tá próspero. Eu imagino Davi, vai lá, mensageiro, olhar 1 mês e meio. 1 mês e meio, irmã Maria, tá mais abençoado. Vai lá, 2 meses já não tem ninguém. 2 meses já está sendo usado, já está pregando, já está recebendo dom, já está falando em línguas estranhas, Deus já está usando. Aí dá 3 meses, Davi fala, vou ter que ir lá ver o que está acontecendo. Aleluia. Aí eu imagino quando Davi chega para olhar o que tem acontecido naquele lar. Aleluia. A Bíblia vai falar que teu quintal de Obed-edom está próspero. Sabe por quê? Eu imagino quando a arca da aliança chegou na casa dele. Eu imagino, eu gosto de imaginar a Bíblia, irmãos. Eu gosto de entrar ali no contexto. Eu imagino a arca da aliança, irmã Maria, chegando na casa de Obed-edom e ele chamando os filhos e a esposa. Ó, sabe quem está vindo, quem está entrando? É a presença de Deus. A partir de hoje não escuta a música mundana mais. A partir de hoje não vai para o mundo mais. A partir de hoje não tem contenda mais. A partir de hoje eu não quero saber de cachaça mais. A partir de hoje eu não quero saber de droga mais. Aqui a partir de hoje nessa casa não tem coisa errada mais. Então labacebe, labacebe, labaçai. Então labacebe, labacebe, labaçai. Então labacebe, labacebe, labaçai. É a presença de Deus. É a presença de Deus entrando. O que nós tem feito com a presença de Deus? O que nós tem feito com aquilo que Deus tem nos dado? Deus ama tanto a igreja, Ele corrige tanto a igreja. Deus tem usado tantos jovens. E quantos jovens hoje têm trocado a presença de Deus por causa de festas mundanas aí? Quantas pessoas têm trocado a presença de Deus por causa de rodeio, que passou 4 dias, acabou, e ele jogou a presença de Deus a troco de nada? Quantas pessoas têm trocado a presença de Deus por causa de uma balada? Quantas pessoas têm trocado a presença de Deus por causa de um relacionamento que não é para você e você vai? Quantas pessoas têm trocado a presença de Deus por causa do trabalho que nem é dele, você quer ir e vai? Hoje a gente tem trocado a presença de Deus por coisas tão pequenas, pastor, e depois não tem jeito da gente voltar mais. Eu fico pensando ali na tristeza de Abinadab, vendo o filho dele morto. A presença de Deus teve 20 anos comigo e ficou encostada. É assim, Larissa. Eu imagino Abinadab pensando, hoje meu filho está morto. A presença de Deus ficou 20 anos na minha casa. Se eu tivesse ensinado meu filho a descer na oração, se eu tivesse ensinado meu filho no jejum, se eu tivesse ensinado meu filho a descer mais na oraria, a presença de Deus não ia cair e ele tinha atravessado aquele pedaço ruim comigo. Só que Abinadab não, ele deixou ali encostado a presença de Deus e perdeu do filho dele, e além de tudo ainda perdeu a presença de Deus. É momento da igreja despertar. É momento da igreja se refletir nas coisas que têm acontecido. Hoje o povo de Deus não quer compromisso com a obra. O povo de Deus, é igual eu falei na igreja lá, vem no culto de domingo, volta daqui uma semana,
15 dias. Pensa que está cheio, que está revestido. O que recebeu aqui dá para 15 dias. Na hora que estiver acabando, eu volto lá para buscar mais. E a presença de Deus, a gente tem que andar com reserva. Temos que carregar, temos que estar cheio de azeite, temos que estar transbordando. Porque os dias mal vão chegar. Assim como chegou ali para Davi. Imagina ele no conceito dele. Eu pedi para ele levar a presença de qualquer jeito. Agora eu pedi ao irmão, como que eu vou fazer? Tive que deixar a presença de Deus em outro lugar. Não pude trazer ela comigo. Estou reinando, sou rei, mas não tenho a presença. Estou no reinado. Tem várias pessoas comigo, tem grandes mulheres. Estou dentro do palácio, mas não tenho a presença. Vou ter que esperar 3 meses para ver se a presença vem comigo. É a mesma coisa você vir para o culto vazio, sair dele vazio, sem a presença de Deus. Eu imagino Davi indo e voltando sempre vazio. E cadê a presença de Deus comigo? A presença de Deus começa dentro do nosso lar. Vem para o culto, começa a louvar em antes, começa a glorificar em antes. Vem aqui só para encher, vai transbordando. Passa para quem está lá fora caído. Carrega do azeite, enche aqui e transborda lá fora para quem estiver precisando. Mas hoje nós só quer chegar aqui. Eu levo aquele povo que me sustenta até o dia que eu voltar. Eu levo aquele povo que vai dar para 3 dias. Aí eu venho que me sustenta um pouco mais. Aí a gente pensar que Deus tem agradado. Igual o irmão falou, será que nós temos feito o IT? Será que nós temos agradado o Senhor diante da presença de Deus? Será que ela tem caminhado conosco dias e dias? No nosso decorrer da semana, no nosso decorrer do dia, será que ela caminha sempre conosco? Porque eu já vi crente, irmão Elcio, que é crente aqui, mas quando está lá fora não é mais. Eu já vi jovens adolescentes que é crente, rodopeia, fala em línguas, mas na escola não quer mostrar que é. Eu já vi pessoas que no serviço falam assim, não, se eu falar que sou crente aqui, eles vão começar a tirar sarro. Troca a presença de Deus por causa de qualquer coisa. Eu no meu serviço teve um dia que eu estava ficando instruída. Chegava na hora do almoço, eu almoçava sozinha. As irmãs que eu conversava no WhatsApp era coisa rápida. E eu me fazia uma rodinha. E a minha filha, ela trabalha junto comigo. E eu sempre vi as pessoas conversando. E eu falei, nossa, como é ruim, ninguém conversa comigo. Aí quando eu ia falar que tinha uma oportunidade, eu falava de Deus. Eles começaram a me instruir. Aí eu peguei e falei assim, eu vou começar a trocar minha identidade. Eu vou começar a entrar nos assuntos ali deles, mais ou menos, porque eu estou sendo instruída. Imediatamente o papai falou, não vai não. Não troca sua identidade para mudar ninguém. Não troca quem você é. A sua identidade é única. Seja crente na igreja, seja crente aqui. Se tiver a oportunidade, prega do meu evangelho. Fala do meu amor. E é assim. E hoje nós queremos trocar a identidade. Abraça o irmão aqui, fala que o ama, vê ele na rua, vira até as costas. Aí fala, a presença de Deus está comigo. Não está nada. Não está. Não está, Jesus não é assim. Como que eu vou vir aqui, eu vou te dar um abraço, eu vou te ver no mercado, eu vou correr. A presença do Senhor não está nisso. Não está. Rodopeia aqui, fala em mim, você é bom, eu gosto. Culto pentecostal. Aí amanhã no serviço está lá, comentando do rodeio, das coisas que teve, da bebida, de quem bebeu, fofocando, falando de quem foi, de quem deixou de ir. A presença de Deus está comigo. Não está não. Não está. A presença de Deus está conosco quando nós dobramos o joelho no chão, pedimos perdão dos nossos erros, santificamos, dizemos que Ele é santo, que Ele nos corrige, que a graça dele está sobre nós. Aí sim, fala, Senhor, me dá graça por mais de pecados que eu tenho. Esteja comigo. E quando eu errar, Senhor, levanta alguém para me corrigir. Aleluia. Aí sim a presença de Deus está conosco. Aleluia. A Bíblia vai falar então, eu estou encerrando para nós ir para o final, que Davi ele tem que engolir o Obed-Edom, porque ele achou que o Zé Ninguém lá não ia dar conta. Ou seja, alguém põe uma liderança na sua mão, aí já vem aquele carnudo que está na carne, ixi, não vai dar conta não.
vai liderar na carne. Ixi, não vai dar conta não. Pastorear, ele não tem nem jeito para ser pastor, nem tipo de pastor ele tem, não vai dar conta não. Ixi, vai louvar, não vai dar conta não. É assim. Aí Deus aí falou assim, agora eu vou usar para ele ver que quem faz é eu, quem escolhe é eu, quem usa é eu. E é assim que Deus faz. Aí o que acontece? Davi chega na casa de Obed-edom, manda chamar ele. A casa está próspera, está farta, a vida está próspera, os filhos estão próximos, a família está próspera. 3 meses aconteceu coisas que não aconteceram em 20 anos na casa de Abinadab. Aleluia. Sabe o que eu entendo, irmão Elcio? O lugar não simboliza nada. É como você carrega a presença de Deus. Não é o lugar, é quem carrega ela. A presença de Deus pode estar aqui. Se eu não me encher da graça e não me encher dela, eu vou de qualquer jeito. A mesma presença que teve na casa de Abinadab 20 anos, teve na casa de Obed-edom 3 meses. Só que lá há uma diferença. Na Abinadab ela ficou encostada, na de Obed-edom não. Eu sei que teve sacrifício. Sabe o que teve? Teve oração, teve jejum, teve aliança com Deus. Tem uma diferença entre servir a Deus de qualquer jeito e de qualquer maneira. Quer ser próspero? Faz aliança com Deus. Quer ser usado? Faz aliança com Deus. Carrega essa presença de Deus. A Bíblia vai falar então que Davi, ele leva a arca da aliança. Só que ele manda chamar o Obed-edom para ir com ele. O Zé Ninguém lá, o que ninguém dava nada, ou seja, aquele que está na cachaça, aquele que está na droga, aquele que está na macumbaria, aquele que nós olha e fala que lá não é nada. Aí Deus fala assim, aquele lá é servo, é escolhido, é meu filho, é profeta, é senhor da casa de Deus. Só que aí Davi ele tem que carregar o Obed-edom junto. E a Bíblia vai falar que Davi ele começa a saltar, ele começa a dançar, diferente da outra vez. Porque da outra vez, quando ele se ira, ele fica nervoso contra Deus. Além de estar no erro, estar no pecado, ainda quer questionar o Senhor. E quantos de nós é assim? Está no erro, está no pecado, está fazendo errado, está fazendo sem direção e quer questionar o Senhor. Agora não, as coisas mudou. A arca da aliança está indo com Davi. Só que a Bíblia fala que Davi escolhe os levitas, põe a arca da aliança sobre o ombro, dá 6 passos, Larissa, e faz o sacrifício. Você não está entendendo o que Deus está falando? A arca da aliança está na sua vida. A arca da aliança está com você. A presença do Senhor está com você. É assim que Deus, você tem que ter sacrifício. Temos que ter o sacrifício. Irmão, estou passando por um momento difícil, onde eu já falei aqui que minha filha teve depressão. Você mesmo sabe da história, a gente conversa muito. Passei por um projeto aí de oração pela vida do meu filho. Eu levantei esse propósito de oração, esse projeto na vida dele, o inimigo se levantou. Me tacou 3 dias num quarto onde eu não queria fazer nada. Nem casa, nem comida, nem comer, nem nada. Levantava para tomar banho, comia alguma coisa, celular não queria nem olhar. A ansiedade veio me pegar. Falei para meu filho, eu não vou pregar mais não. Eu não quero liderar mais nada. Eu vou fazer esses 3 festividades da igreja e largo. Falei, pastor, a partir de hoje, marca as agendas da igreja. Não marco mais. Ao mês passado, o pastor marcou todas essas agendas. Falei, eu quero um tempo, não quero saber de nada. Aí teve um dia que eu fui orar. A presença de Deus se manifestou sobre a minha vida. Deus falou comigo, eu te levantei para ser profeta nessa terra. Falei, para quem doer, você vai fazer o IT. Tem sido fácil? Não tem. Mas eu posso estar lá numa crise de ansiedade. Isso não é para a morte. É para o nome do Senhor ser glorificado. Eu vou para a igreja. Às vezes a angústia pega, eu não quero falar com ninguém. Mas eu vou para a igreja. Cheguei num dia e falei para meu esposo, hoje eu não vou na igreja não. Ele olhou para mim e não falou nada. Entrei para dentro do quarto, minha filha, você vai sim. Falei, por quê? Porque você é a coluna dessa casa. Por mais que você não entenda, você ainda é a coluna dessa casa. E se a coluna cair, a casa toda cai. Ela falou, eu já estou caída, mas a coluna ainda está
sei que tem alguém que ora por mim. Eu ainda sei que tem alguém que confia no meu ministério. Eu ainda sei que um dia eu volto para a casa do Senhor. Aí eu falo, papai, eu não tenho força, mas sai comigo, que a sua presença esteja comigo, que eu não vou sozinha. E é assim que tem que ser. É assim. A função do inimigo é nos desanimar, é nos pôr para baixo, é achar que somos incapazes. E somos mesmo. Se não for pela graça e pela misericórdia dele, nós nem chega. Mas há uma promessa. Há uma promessa. A promessa é o quê? Que Jesus vai vir e buscar uma igreja remida, lavada pelo sangue do Cordeiro. E eu creio que aqui tem gente que carrega a presença de Deus. Eu creio que aqui tem uma igreja que vai subir. Eu sei que aqui tem uma igreja que é de verdadeiros adoradores, que adora em verdade e em espírito. Com a permissão do pastor, eu não quero passar do horário que ele me deu. A igreja pode se colocar de pé.